quero ministrar uma palavra e a minha oração é que Deus incendeie seu coração. Acho que Deus já está fazendo isso, né? Vocês conseguem perceber, conseguem discernir uma presença, uma graça de Deus? Eu sinto isso nesse lugar essa noite. Gente, quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, bem fácil de achar. Capítulo 4, do verso 1 ao 16. Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao 16. Quando eu soube que eu ia ministrar aqui para vocês, eu já começo a orar, né? Pedindo a Deus discernimento do que pregar, porque eu não conheço vocês profundamente. E sempre peço a Deus, Deus me direciona, sabe? O Senhor que conhece as ovelhas, o Senhor que sabe a necessidade. Até mandei um áudio para o Marco falando o que tu tem sentido da igreja, né? O que tu percebe como necessidade. Ele compartilhou algumas coisas do coração. E, gente, eu não conseguia encontrar o que era para ministrar. E aí, tenho muitas palavras já prontas que eu ministrei em outros lugares, mas eu, sabe assim, quando você pensa, não é nesse dia, nesse momento, para essas pessoas, não é. E eu falava para o Geise, meu marido, eu falei, eu não sei o que pregar. Ele fala, prega a Bíblia. Mas eu falei, qual parte da Bíblia? Eu estou incomodada. Ele, ora aí. Não me ajudou em nada, né? E aí, coincidentemente, o pastor Vini falou para eu ministrar também na nossa igreja em Porto Alegre. Hoje é sexta, né? Domingo de manhã. E nós estamos na nossa igreja expondo Gênesis. E justamente essa semana é o texto de Caim e Abel. Eu comecei a estudar esse texto para pregar na Onda Dura Porto Alegre, domingo de manhã. Mas pensei, vou fazer isso aqui, depois eu tenho que pensar, preparar, meditar na palavra lá. Do e o. Não é a e o. É o e o. Hoje a Jéssica me ensinou. É muito engraçado também, lá na onda a gente fala a onda, daí quem fala o onda a gente pensa, esse não é daqui. E aí eu comecei a estudar esse texto, gente, esse texto me pegou. E eu creio que era justamente ele que era para compartilhar com você também. Que texto incrível da palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus é poderosa, a gente não precisa inventar nada aqui, né? É só a gente ser fiel e expor o texto bíblico, porque o Senhor já deixou a sua palavra. E ela é inerrante, ela é a perfeita. Em Gênesis, capítulo, palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao 16. Eu vou dar uma breve introdução e a gente já vai ler o texto. Só para te contextualizar, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fala sobre a criação, sobre a origem. E foi escrito, muito provavelmente, por Moisés. Foi escrito para o povo de Israel, quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, né? Então Deus liberta eles do Egito, eles passam pelo deserto, eles estão prestes a entrar na Terra Prometida. E eles vinham de um contexto muito pagão, muito politeísta, né? O contexto egípcio eram muitos deuses. E um dos propósitos desse livro era ensinar que Deus é o único Deus verdadeiro. Um dos propósitos desse livro é ensinar que Deus é o criador de tudo. A criação não é um acidente cósmico. A criação é obra de um Deus verdadeiro. E um dos propósitos também desse livro é ensinar qual que é o propósito de Deus para essa criação. Então, se você voltar ali no capítulo 1, 2 e 3, você vai ver, de uma maneira resumida, eu vou falar aqui, Deus criando todas as coisas. Ele cria todas as coisas, ele cria o ser humano. E aí nós temos uma trágica notícia. O ser humano cai. O homem se afasta de Deus. Começou o problema. Começou a violência. Começou a maldade. Começou a mentira. Começou a ira. Começou o pecado. O pecado se instala no mundo. E a partir dessa história, no capítulo 4, a gente vai começar a ver os trágicos efeitos da queda. A gente vai ver a história dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. O pecado estragou tanto a ponto de que a primeira família da terra vive um conflito gravíssimo que já acaba em morte. Já começa com crime pesado. E que lições esse texto tem pra gente? Vamos ler? A palavra diz assim, eu estou na versão NVT. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel.
Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que você está tão transtornado? Se fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero te convidar a fazer uma oração sincera. Pede para Deus falar com você nessa noite. Faz a sua oração, vou te dar um tempinho. Pede para Deus abrir os teus olhos espirituais, te dar entendimento. Faz uma oração sincera. Senhor, nós somos desesperados pela Tua voz, pela Tua palavra. Ah, Deus, nós precisamos dos sussurros do Senhor, das ministrações do Senhor. Eu oro que nesse momento o Senhor use a minha vida como uma serva e que nada que não seja do Teu agrado saia da minha boca, somente o que for da Tua vontade. Abençoa cada pessoa aqui com iluminação, com entendimento, com discernimento espiritual. E aplica as verdades desse texto à realidade de cada um, porque o Senhor é o Deus que nos conhece. Usa a minha vida, em nome de Jesus, amém. A gente leu o texto e agora, se você me permitir, eu vou ir voltando no texto, tá bom? Queria que você ficasse com a Bíblia aberta aí, se você gosta de anotar, fica à vontade. A ideia hoje é a gente mergulhar nesse texto. E em nome de Jesus, toda vez que você lê de novo, você vai entender de uma maneira diferente. Amém? Bom, o texto começa falando que Adão teve relações com Eva, que engravidou. Deus havia ordenado a Adão e Eva que eles fossem férteis e multiplicassem. Então eles obedeceram. Se você for pular lá para o capítulo 5, você vai ver que eles tiveram muitos outros filhos. Mas esses foram os primeiros, os primogênitos. Caim e Abel. Alguns estudiosos acham até que eles eram gêmeos, mas não se tem certeza. Caim nasceu primeiro. Mas gêmeo também sempre tem um que nasce antes, né? Caim era agricultor. Ele cultivava o solo. E Abel, pastor de ovelhas. Interessante que Deus estabelece o trabalho já antes da queda, quando Deus manda Adão dar nome para os animais e administrar, cuidar da terra. Só que agora, depois da queda, e eles já estão no pós-queda, o trabalho é mais dificultoso. Envolve suor, envolve perrengue. Então, muito provavelmente, Adão passou esse ensinamento para frente de que eles deveriam trabalhar, de que eles deveriam ter um serviço mesmo.
Então, lá está Caim, agricultor, plantando alface, sei lá. E lá está Abel, pastor de ovelhas. Certamente, além de ensinar a trabalhar, Adão também tinha passado para frente o ensinamento de que nós devemos adorar ao Senhor, de que nós devemos ofertar parte do nosso trabalho ao Senhor. E aí é o que nós vemos no versículo 3. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Então, eles aprendem isso, de que eles deveriam pegar parte da sua produção e ofertar, adorar ao Senhor. Ainda não existia um sistema desde o começo da humanidade. O ato do homem entregar-se a Deus, o ato do homem entregar algo a Deus, o ato do homem adorar a Deus, já é estabelecido. E aí algo muito interessante acontece, porque os dois fazem a mesma coisa. Os dois entregam uma oferta. Eles estão como se fosse cultuando mesmo a Deus. Caim apresenta parte da sua produção. Abel apresenta a melhor parte. Mas os dois deram uma oferta. E a palavra é muito clara em dizer que o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Por quê? Será que Deus gosta de churrasco? E aceitou porque a oferta de Abel era carne? E a de Caim era, sei lá, couve? O que está por trás dessa aceitação e dessa rejeição de Deus? É interessante pensar que Caim, ele tinha entregado uma oferta. Ele não estava lá fazendo nada. Ele compareceu ao culto. Ele compareceu diante de Deus. Ele cumpriu um ritual religioso. Ele entregou algo a Deus. Mas Deus não aceitou. E não foi só a oferta que Deus não aceitou. A palavra nos diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Pesado, né? Em contrapartida, Deus aceitou Abel e a sua oferta. Veja que Deus aceita ou não a oferta e o ofertante. E na verdade, no caso de Caim, não foi Caim que foi rejeitado por causa da oferta. Foi a oferta que foi rejeitada por causa de Caim. O problema não estava no que Caim entregou. Será que Deus olhou e falou, não gosto de alface? Foi o coração de Caim. A oferta que Caim entregou era só fruto, na verdade, de quem ele era, do que ele acreditava, do que ele entendia sobre Deus. Na mente dele, Deus era digno de qualquer coisa. Na mente de Abel, Deus é digno do melhor. Por trás da oferta, por trás do serviço, por trás da adoração, tem um coração. E foi isso que Deus avaliou. Caim já era um homem ímpio. E a oferta denota um coração que não tem Deus como prioridade. A terra era mais importante para Caim. A colheita era mais importante para Caim do que o próprio Deus. Caim entregou qualquer coisa. Sabe, é como se ele não fosse cuidadoso. Sabe quando você vai fazer doação e você não faz doação da forma correta? Você pega aquilo que nem dá mais para usar, que você só quer, na verdade, tirar da sua casa. Muita gente faz isso. Não é um ato de generosidade, é só um entulho que eu quero tirar da minha casa. Aí para não botar fora eu dou, mas é aquela coisa está em qualidade péssima, não dá para ninguém usar. Ele pega algo assim qualquer, sem uma escolha cuidadosa, como se fosse até algo que ele não quisesse. Agora Abel foi cuidadoso na escolha da sua oferta. Ele realmente preparou algo para oferecer para o Senhor. Ele não deu o que era defeituoso ou improdutivo. Ele deu o melhor do seu rebanho. A palavra fala que ele trouxe as melhores partes. Na NVI fala que ele trouxe as partes gordas. E aqui a gente tem um respaldo bíblico de que a parte gordinha é a melhor parte da carne. Não é? É muito, dá um outro sabor, dá um outro toque. Não é verdade?
era a melhor parte, e não somente a melhor parte da carne, era também das primeiras crias, dos melhores animais. A qualidade da oferta que a gente entrega a Deus está relacionada ao que a gente crê que Deus merece. Está relacionado, antes de tudo, à nossa visão sobre Deus. Abel achava que ele era digno do melhor. Então Abel não cumpriu um checklist religioso, tipo, tá aqui minha parte porque Adão falou que eu tenho, meu pai falou que eu tenho que adorar. Ele queria verdadeiramente agradar a Deus, como quem entrega um presente. Sabe, como expressão de gratidão. Sabe quando você está num culto e você começa a meditar? Esses dias eu estava orando e fui agradecendo a Deus por várias coisas. Fui citando para o Senhor e eu só conseguia dizer, nossa, como eu sou abençoada. Você consegue enxergar essa palavra na sua vida? Mesmo que às vezes você passe por tempestades e momentos difíceis, você consegue ver o quanto você é abençoado por Deus? O simples fato de pertencer a Ele. E aí, quando eu vou cultuar a Deus, quando eu vou servir a Deus, quando eu vou viver a vida, porque no Novo Testamento viver a vida é um ato de adoração. Não sei se você lembra, mas quando eu vim aqui 3 anos atrás, eu preguei Romanos 12, que fala para nós nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável. No Novo Testamento a gente não somente entrega uma oferta, a gente é a oferta. A nossa vida é uma oferta. E aqui a gente vê que Abel, ele talvez tinha essa compreensão da misericórdia, da bondade, da graça de Deus, e ele ofereceu como quem realmente está presenteando Deus, como quem realmente está agradecendo a Deus, como quem realmente entende que Ele é digno. Não era para cumprir um compromisso religioso somente, o seu coração estava envolvido nisso. Ele entendia que Deus merecia o seu melhor. E esse é um ensinamento para a gente. Deus merece o nosso melhor. Deus é digno do nosso melhor. O melhor tempo, energia, trabalho, serviço, oferta financeira em todas as áreas. Deus não se contenta com restos, porque Ele não é digno, não é que Ele precise da nossa oferta, mas é porque Ele é digno do nosso melhor. E às vezes, gente, o melhor não é o que nós vemos como o melhor, mas é o que Ele nos pede. E às vezes Ele nos pede coisas difíceis. Eu sou muito impactada pela história do meu marido. Meu marido, o Geise, hoje ele é pastor, mas o grande sonho dele era ser jornalista. Ele nasceu numa rua chamada Jornalista. E ele cresceu proibido de ver TV, não podia ver TV, por causa que os pais não deixavam, por causa que era costume da igreja. Mas ele ia no vizinho para ver TV e via os repórteres, os jornalistas, apresentadores de TV, e começou a sonhar com isso muito cedo. E de fato ele tem um talento mesmo com a comunicação. E ele, certa vez, foi morar em Florianópolis. Deus abriu uma super porta. Resumo da história: trabalhou na TV, trabalhou na Record, lá de Floripa. Chegou a apresentar o Balanço Geral. Tem Balanço Geral aqui, né? Mas não era aquele que faz umas coisas loucas. Ele era um pouco mais normal. E ele apresentou, ele estava no ápice, assim, e os diretores da TV falavam: cara, tu é a promessa, tu vai para São Paulo, tu vai para o Rio, que ele era jovem e bonito, né, eu acho, talentoso, tipo assim, ele ia dar muito bom, sabe? Ele entrou cedo, nossa, era muito legal. E no ápice, quando ele estava assim, no maior lugar que ele poderia chegar, apresentando, Deus chama ele para o ministério. E ele abandona tudo. E vai trabalhar na igreja. Sabe, às vezes o melhor é bem algo que a gente não quer. Recentemente, a gente estava compartilhando com os líderes, nós fomos enviados para Belo Horizonte. Eu não queria, mas nem que me implorasse. Foi muito difícil. Mas o melhor, às vezes, não é o que a gente enxerga ser o melhor. Mas a questão é de quem é a nossa vida, né? Por que estamos na terra? A palavra fala em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, sobre Abel. O autor de Hebreus diz: pela fé,
Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Por ele crer que Deus é digno, por ele crer que Deus é real, pela fé dele na pessoa de Deus, ele entregou o melhor. E a palavra está dizendo aqui que por meio da fé, embora morto, ele ainda fala. Está nos falando hoje, a entrega dele nos toca hoje. E a pergunta que eu te faço é: será que o seu nível de fé, o seu nível de entrega, o seu nível de adoração tem falado? Tem incendiado pessoas ao seu redor, ou a sua adoração é muda e não incendeia ninguém? Sabe, Abel se tornou alguém que inspirou gerações e nos inspira até hoje por ter dado o seu melhor. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas enxergam dedicação, elas enxergam adoração extravagante. Elas enxergam alguém que entende que não vive mais para si mesmo, mas vive por uma causa muito maior. Será que as pessoas podem dizer isso sobre a sua vida? Vou mais fundo. Será que Deus pode dizer isso sobre a sua vida? Porque uma das coisas que mais me pega nesse texto é que Deus merece o melhor e com a motivação correta. Porque os dois entregaram uma oferta. Mas Deus vê o coração. Deus vê o coração do ofertante. Quando você chega numa igreja como a de vocês, saudável, com muitos voluntários, você vê muitas pessoas servindo. Tem gente no louvor, tem gente que estava recebendo na porta, tem gente que estava cuidando aqui da logística, da ordem, da programação. E aos nossos olhos, todo mundo está entregando. Vocês têm recebido muitos pregadores aqui nessa casa. Vocês ouvem muitas pessoas ministrando. E para muitos é uma palavra. Mas é Deus que vê o coração. Isso me enche de temor. É isso que Deus fala para Samuel, né? O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Os dois entregaram uma oferta. Talvez tivesse alguém olhando de fora, tipo se Adão estivesse espiando. Enfim, meu filho Caim obedeceu, meu filho Abel obedeceu. Mas Deus vê o que ninguém pode ver. E, gente, num mundo de espetáculos e exibições, nós precisamos lembrar dessa verdade. O que Deus vê quando olha para o nosso coração. Vocês concordam que a gente vive num mundo muito midiático? Que a gente julga o cristianismo da pessoa pelo número de seguidores, ou pelo quanto ela é influente, por quanto ela é relevante, ou por quanto ela serve na igreja. Mas isso não quer dizer nada necessariamente, porque o coração só Deus tem acesso. E talvez tem muita gente fazendo coisas certas com o coração errado, servindo a Deus incansavelmente para a sua glória, se dedicando pela igreja para o seu bom proveito, usurpando da igreja. Não é um cenário que infelizmente a gente vê no nosso país? Homens e mulheres de Deus. Mas quais são as motivações? Um dia tudo virá à tona. 1 Coríntios 3 diz, verso 12: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia, com D maiúsculo, o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Gente, esses textos me deixam... chego a me arrepiar de temor. Haverá um dia que Deus vai julgar a qualidade das nossas obras. Não é que a gente vai chegar diante de Deus e Ele vai definir a nossa salvação ali. Isso é para os salvos. Os salvos, aqueles que já estão salvos. Ele vai avaliar a qualidade do nosso cristianismo.
mesmo que a gente vá para o céu, mas a gente ainda vai passar por esse dia. Que Ele vai avaliar a qualidade das nossas obras e a intenção dos nossos corações. Isso tudo virá à tona. Pesado, né? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Isso é para nos encher de temor. Na vida cristã, para Deus, as motivações importam. Às vezes, tem muita gente aqui fazendo muita coisa e fazendo as mesmas coisas. Mas e o coração? Eu já vi muita gente, mas às vezes cuidando de jovens, servindo loucamente. Mas às vezes o serviço não era para Deus, era uma fuga de casa às vezes. Era uma fuga do seu mundo interno. Então começa a servir e não para na igreja e fica loucamente agindo, um ativismo. Eu estava sendo ministrada por essa música que a gente estava cantando, que a minha filha, a Aninha, né? Agora ela já vai fazer 13 em abril. E a gente está ensinando a palavra para ela da maneira que ela entende, né? E tem uma música muito legal do Minha Vida é uma Viagem. Alguém conhece esse álbum? Quem é mãe, quem é do Ministério Infantil. E tem uma música que é assim, ó. Quem tá certa é a Maria, que tem tempo para mim. Marta, vem ficar comigo, sou teu melhor amigo. Gostaram do meu show? Por que não aplaudiram? Muito obrigada. Tô brincando, gente. Essa música, eu canto com ela, ela canta junto e ela passa o dia me perguntando: por que a Maria tá certa? Por que a Maria tá certa? E que ensinamento, né? E hoje a gente ouvindo a música, eu fui ministrada, como é? Como Maria, disseste, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu fiquei meditando nisso, sabe? Deus às vezes pode tirar um ministério, pode tirar uma posição, pode tirar um cargo, pode tirar um benefício, um privilégio, mas conhecer a Deus, essa parte nunca vai ser tirada de nós. Essa é a parte mais importante. Por isso as motivações importam. Não é servir que me faz ser um bom cristão. Não é postar que eu estou na igreja que me faz ser um bom cristão. Onde está o meu coração? Deus vê e Deus se importa. Isso não é para gerar culpa, que Ele nos perdoa, a gente acabou de ceiar. É para gerar encorajamento, para a gente amar a Deus de maneira certa, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, os pensamentos, as emoções, as motivações também. Você lembra do fariseu e do publicano? O fariseu e o publicano oraram. Os dois estavam cumprindo um ritual religioso, os dois tinham vida de oração. Só que o fariseu chegou para Deus e falou: Deus, eu te agradeço por ser maravilhoso, por não julgar, por cumprir a lei, por fazer tudo certo, porque eu não sou como esses outros homens. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, eu sou o cara, eu sou o gospel dos gospels. Agora o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, e tudo que ele teve a dizer foi: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Os dois oraram, mas com que coração? Não são as palavras que nós usamos nas orações, é o quebrantamento do nosso coração. Não é a qualidade dos elementos externos que tornam um culto bom, é a postura do nosso coração. Nós estamos lá em Belo Horizonte, eu estava compartilhando com o pessoal da liderança, nós estamos recomeçando a igreja lá. E, gente, o nosso espaço, o nosso prédio, ele precisa de muitas reformas. No último domingo, gente, caiu uma chuvarada e choveu em todas as pessoas. E começou a encher a cozinha, o teto a gente achava que ia cair. Enfim, Deus proverá. Você pode orar por isso. E eu comecei a ver o movimento, meu marido pregando e as pessoas levantando porque pingava nelas, assim. E a gente botando pano. E eu muito preocupada, porque tinha visitante, eu pensando: que vergonha. A gente está reformando o nosso espaço. Mas a gente adorou a Deus naquela manhã. A palavra foi pregada de maneira bíblica.
Pessoas foram amadas, acolhidas, e a gente louvou a Deus com expressão de coração. Sabe, não é a qualidade dos elementos externos que torna um culto bom, é a postura do coração de cada um. Não são as nossas estratégias para atrair pessoas, mas é se realmente nós estamos amando essas pessoas. Se enxerga como Deus, Ele olha as coisas de outra ótica. Não é uma ótica humana. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sem um coração no lugar, nem mesmo as ofertas mais incríveis podem tornar o adorador aceitável diante de Deus. Aí, Deus rejeita a oferta de Caim, aceita de Abel. E o verso 5 vai dizer que Caim se enfureceu e ficou transtornado. A palavra hebraica aqui é que ele ficou consumindo-se de cólera. Ele ficou muito irado. Imagina o coração de Caim, gente. Vamos fazer uma análise psicológica aqui do coração de Caim. Ele já não era muito crente, né? Já não estava cultuando a Deus da forma certa. Já não estava dando o melhor. Já estava com as motivações todas erradas. Aí Deus rejeita. Automaticamente uma mágoa se instala no coração dele. Uma inveja do irmão. Ele fica irado, ele fica transtornado. Ele deveria ter se frustrado com ele mesmo, né? Porque a palavra diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Quando a gente peca, a gente fica triste mesmo e, poxa, eu não queria ter desagradado a Deus, mas isso é para gerar em nós mudança de atitude, arrependimento, mas não. Ele fica irado, transtornado, com o irmão, com Deus, com a vida, com todos, com o mundo, rebelde sem causa. E aí olha o que esse enfurecimento, esse transtorno gerou. Não bastasse ele ter uma oportunidade de enxergar sua condição para se arrepender, Deus vem e fala pessoalmente com ele e tenta conduzir ele para um caminho de arrependimento. Verso 6. Deus olha para ele e diz: por que você está tão furioso? Por que você está tão transtornado? Olha a paciência de Deus. Ele chama Caim de canto e fala: vamos conversar? Sabe aquela frase de psicólogo? Conte-me mais sobre isso. Vamos entender? Vamos olhar para esse teu coração? Antes que isso vire algo pior, que de fato virou. Aquela fúria virou um crime. Deus chama de canto, porque Deus faz isso com a gente. Ele dá advertências. Sussurros do Espírito. A gente cometeu um pecado antes da gente pisar na bola. Muitas vezes já foram muitos sussurros do Espírito Santo que a gente ignorou, não é verdade? Ele chama de canto e fala: ei, Caim, por que você está tão furioso? É claro que Deus sabe, mas Deus dá uma oportunidade para ele de olhar para dentro dele e recalcular a rota. Deus sonda os nossos corações. Não existe nenhuma emoção que passe despercebida por Deus. Ele nos nota. Ele está atento a cada suspiro do nosso coração. Ele sabe os pontos de mágoa, de amargura, de inveja, de ira, de medo, de ansiedade. Ele vê. Eu gosto de um salmo que diz que o salmista ora assim, ó, eu não vou lembrar agora qual que é, mas ele ora assim, ó: Senhor, absolve-me até dos pecados ocultos, até dos pecados que desconheço. Porque tem coisas dentro de nós que às vezes a gente não consegue nem discernir. Alguém aqui faz terapia? Eu puxo essa bola porque eu sou psicóloga. Às vezes na terapia você começa a falar algumas coisas e você vê saindo de dentro de você cobras e lagartos que você nem imaginou que tinha ali. Às vezes na oração isso acontece, porque a oração é um recurso terapêutico. A gente começa a abrir o coração e quando a gente vê, meu Deus, tinha tanta coisa ali. Por isso a gente precisa ter orações sinceras, não orações só religiosas. Orações que se derramam, como Ana, que clamando por Samuel se derramou diante de Deus. Parecia que estava bêbada, ela estava derramada, vulnerável diante de Deus. É saudável esse retorno para dentro, de avaliar o nosso coração e repensar os nossos atos. Porque às vezes dentro do nosso coração a gente não está enxergando, mas moram algumas mágoas. Algumas coisas que entraram errado. Algumas pequenas iras, pequenas vaidades, pequenas mentiras, raízes de amargura
que hoje pode não parecer nada, mas no fim pode virar um crime. Começou com uma emoção, começou com uma tentação, começou com algo que Caim não administrou. Deus ainda chamou de canto e falou: o que está acontecendo? Vamos conversar? Isso é o que a gente faz nas orações, né? Quantas vezes eu vou orar e abrindo meu coração para Deus, eu percebo vários ruídos do pecado no meu coração. A gente precisa aprender a identificar emoções que podem virar pecado. E aí Deus dá uma advertência no verso 7. Esse versículo é maravilhoso. Ele diz: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, Caim. Eu estou vendo esse coração, você está transtornado, você está irado, você está com inveja. Isso vai dar ruim. O pecado está à sua porta e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Interessante que o termo aqui, o pecado está à sua porta, à sua espera, é o mesmo termo usado para se referir a animais quando estavam prestes a atacar, de maneira feroz. Tipo assim, está na porta, se liga, vigia, vaso. Presta atenção, isso aí vai te dominar. E aqui a gente vê, porque até Adão e Eva, o inimigo que a gente vê é o diabo, não é? A serpente. Representada pela serpente. Agora, a gente já vê o pecado sendo incentivado não somente pelo diabo, mas pela carne e pelo mundo. Aliás, esses são os nossos 3 grandes inimigos. A tríade do pecado: carne, mundo e diabo. Não menospreze nenhum. Cuidado com a tua carne. Ela é fraca. De dentro de você sai cobiças, maus desejos. Se liga com o mundo. Tem um mundo, um sistema de crenças e valores que não nos incentiva a adorar a Deus, pelo contrário. E o diabo também é real. C.S. Lewis fala que a gente não deve nem engrandecer as obras do diabo, mas também não deve menosprezar. Deus alertou Caim que a tentação é como um bicho feroz que fica na porta e é melhor não abrir a porta. Como quem diz: não deixe que essa mágoa, não deixe que essa fúria, que essa inveja contra o seu irmão se torne algo maior. Carregar sentimentos de ira, de mágoa, podem virar coisas tão grandes que levam a gente a fazer coisas que a gente nunca imaginou que a gente faria. Por isso que a palavra fala: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Como quem diz: não brinquem com fogo. E aí o que acontece? Caim ouve a advertência. Deus pessoalmente fala com ele. Propõe uma conversa. Faz uma pergunta. Porque quem faz uma pergunta está propondo uma conversa. Por que você está furioso? Vamos conversar. Vamos se relacionar. Dá uma advertência muito clara. Está mais na cara que nariz, né? O pecado está à porta, ele vai te pegar. Imagina Deus encenando para Caim. Aí olha o que o texto diz, verso 8. Não tem nenhuma resposta de Caim para Deus. A palavra só diz: Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ignorou totalmente a advertência de Deus. Veja, o tipo de relacionamento que nós temos com Deus, ele vai afetar diretamente o relacionamento que nós temos com as pessoas. A raiva, a fúria era para com Deus, que não aceitou a oferta. Abel, o texto não diz nenhuma provocação que Abel fez a Caim. E ele vai e mata o irmão que era para ele proteger. Tanto que depois você vai ver, né, que Deus pergunta, né, onde está o seu irmão? Ele dá uma ênfase: onde está o teu irmão, meu filho? Ele é teu irmão. Ele levou o irmão para o campo, longe da vista de todos, longe da comunhão. Abel provavelmente não entendeu o que estava acontecendo, porque ele foi para o campo, achou que era um convite para passear. E não foi um acidente, mentiu, ele foi falso, foi um homicídio. Foi o primeiro homicídio da história, foi um fratricídio, né, que é quando mata o irmão. É provável que até chegar nesse ponto ele tenha matado o irmão no coração muitas vezes.
Se Caim tivesse dado ouvidos à advertência de Deus, não teria chegado nesse ponto. Isso nos leva a um ensinamento muito importante. O Matthew Henry, comentando esse texto, ele fala assim, aqueles que não guardam os mandamentos de Deus correm o risco de cometer todo tipo de abominação. Sempre começa pequeno e pode virar algo maior. Caim começou não cultuando a Deus. Caim começou não entregando a Deus algo e entendendo que ele era digno de prioridade. Caim começou depois se enfurecendo, deixando sentimentos, emoções pecaminosas tomarem o seu coração, e ele acaba matando o próprio irmão. Mas eu nunca vou trair a minha esposa. Mas eu nunca vou me afastar da igreja. Mas eu nunca vou deixar de ofertar. Mas eu nunca vou deixar de servir. Eu nunca vou esconder algo por tanto tempo. Eu nunca vou me entregar à imoralidade. Não menospreze o pecador que você é. Não confie em você mesmo, porque sempre é uma construção. O pecado começa com a tentação. O que você faz com ela? Foi o caminho que Pedro tomou também, né? Até negar Jesus, teve algumas coisas antes que construíram isso. A começar quando Jesus chama ele para orar, o que ele faz? Dorme. Já fica uma dica aqui pra gente. É bom dormir. Às vezes a coisa mais piedosa que a gente pode fazer é ter uma boa noite de sono. Mas a gente também precisa orar. Depois ele age com justiça própria, né? Pedro, ele corta a orelha de Malco, ele quer fazer as coisas do reino de Deus na própria força. Ele acaba negando a Jesus. Nunca é do nada, é sempre uma construção. Ninguém se afasta da igreja do nada, ninguém se perde do nada, ninguém trai do nada, ninguém esfria na fé do nada. Deus, ele vai trazendo advertências, sussurros ao longo do caminho. E aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Sabe, hoje eu estou aqui ministrando a palavra, buscando levar mais de Deus para você, mas você ore por mim. Porque a carne é fraca. E eu sou pecadora, dependente da graça de Deus. Eu gosto de falar para as meninas que eu cuido, eu falo, gente, eu preciso das disciplinas espirituais. Eu dependo das disciplinas espirituais. Se eu não leio a palavra, se eu não oro, gente, eu viro assim um ser humano... Como é a palavra que eu usar? Insuportável. Insuportável. Eu me torno uma esposa briguenta, mais chata, que você não tem noção da minha capacidade de ser chata. Eu sou muito boa em ser chata. Sabe aquela esposa goteira que a palavra fala? Eu, quando não faço as minhas disciplinas espirituais. Eu viro uma mãe impaciente. Eu viro uma líder que não quer servir, quer ser servida, que não ama de verdade. Eu viro uma profissional desleixada, eu fico péssima. Eu preciso, não necessariamente das disciplinas espirituais, é que as disciplinas espirituais me ajudam a estar com Deus. Você entende isso? Não é o ritual, é estar aos pés. Não menospreze pequenos sentimentos. Não menospreze pequenos pecados, entre aspas. Então o Senhor, no verso 9, perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? Parece que ele fez algo parecido como ele fez com Adão e Eva, né? Quando ele pergunta, onde estás? Deus faz pergunta, gente, não para ter informações, Ele sabe de todas as coisas, mas é para dar uma oportunidade do guri confessar o pecado dele. Olha a paciência de Deus. Mais uma chance Ele dá para Caim chegar arrependido e falar, fiz besteira. E o que é mais pesada, tu cai em si, né? Tu vê, meu Deus, onde eu cheguei? E o que ele responde? Não sei. Deus insiste em restaurar pecadores. Ele chega como quem dá uma chance de mais uma vez ele assumir a culpa. Ele deu tempo para que Caim se arrependesse. Você consegue ver as chances que Deus dá?
Hebreus 3:7 diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus dá tempo para a gente se arrepender. Hoje é uma oportunidade que Deus está te dando de recalcular a rota. De, se preciso, confessar o seu pecado, se arrepender e voltar a uma vida séria com Deus. A endireitar suas emoções. Deus dá uma chance. E Caim tem a cara de pau de dizer, ao ser perguntado onde está o seu irmão, ele diz, não sei. O que eu tenho a ver com isso? Será que ele não tem idade para cuidar de si mesmo? Não assume a culpa. E não somente não assume a culpa, como ele imita o que os pais deles fizeram, jogando a culpa um para o outro. E ele fala, por acaso eu sou o guardador? Por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? Como quem diz, não é tu, Deus, que tem que cuidar das pessoas? Não é tu que tem que guardar? Quanta audácia. E já respondendo essa pergunta, nós somos sim responsáveis pelos nossos irmãos. A fé cristã é uma fé partilhada. O problema de um irmão da igreja é meu problema. Tem uma irmã lá da igreja que mandou uma mensagem lá no grupo esses dias que o filho dela eles precisam de dinheiro para uma questão de saúde. E ela mandou lá se alguém pode ajudar. E até escrevi, falei, olha, problema teu é problema nosso. Vamos dar um jeito aqui, nem que a gente roube, daí também não. A gente vai dar um jeito, nem que a gente venda doce. Igreja é isso. Somos sim responsáveis pelos nossos irmãos. Não só irmão de sangue, mas se eu vejo alguém que não está bem na fé, não é o pastor, o líder. Como que vocês chamam o líder do YouLink? Host. Não é necessariamente alguém com uma posição, sou eu, como irmão na fé. Eu vou chamar para perto, eu vou dar uma carona para o culto, eu vou orar com ele, eu vou chamar para um café, eu vou dar uma Bíblia de presente, eu vou dar um livro de presente, eu vou lá na Amazon e vou comprar o Deus que destrói os sonhos. Eu vou chegar junto, vou fazer companhia, porque às vezes essa pessoa está sem amigo na igreja. Somos sim responsáveis uns pelos outros. Então Caim, faz que não é com ele. E aí Deus, que já tinha dado muitas advertências, aí ele bota para quebrar. No verso 10 ele diz, então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Olha que pesado, Adão e Eva não foram amaldiçoados, foi a terra que foi. Mas agora Caim ouve advertências mais severas do que os seus próprios pais. Porque agora ele estava sendo amaldiçoado. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. Ele que valorizava tanto o solo, ele que valorizava tanto as colheitas, agora, meu filho, pode morrer plantando. Não vai nascer, não vai frutificar. Até uma forma de Deus tirar aquela idolatria, né? Sempre por trás de uma disciplina de Deus existe uma bondade de Deus. A terra era o Deus de Caim. Então Deus tira. Às vezes Deus vai tirar algumas coisas, porque Deus quer remover os nossos ídolos. E de agora em diante você não terá um lar, vai andar sem rumo pela terra. Ele viveria vagando de um lugar para o outro, buscando sobreviver, como um errante. É interessante que é possível que Caim tivesse enterrado seu irmão. Ele não assume a culpa. Provavelmente ele enterrou, ele escondeu, ele falou que não sabia, mas nada fica oculto aos olhos de Deus. A palavra fala em Provérbios 16:3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O pecado tem consequências. Pecado não é brincadeira, gente. Quando Deus diz sobre termos uma vida santa, sejam santos porque Ele é santo, sejam perfeitos porque o vosso Pai é perfeito, continue o santo a santificar-se, Deus está nos amando, nos empurrando para uma vida de santidade.
Ele está nos amando, Ele está nos protegendo, porque o pecado destrói uma vida. Caim perdeu o irmão, perdeu um amigo, perdeu o solo, perdeu paz e segurança, andou perambulando pela terra, morrendo de medo. Porque quem tinha na terra, gente, eram os parentes dele. Só tinha aquela família naquele contexto. Se alguém sabe o que aconteceu, ele está ferrado. Caim perdeu tudo, até a profissão dele. Perdeu comunhão com Deus, que é o mais importante. O pecado leva à ruína. O pecado acaba com a tua vida. Leia Provérbios 5, fala sobre a mulher imoral e tudo que ela vai gerando na vida de alguém que se deixa levar pela imoralidade. Diz que a pessoa passa a gemer de angústia. Você perde tudo. Quando Deus nos chama para ter uma vida santa, Ele está nos amando, Ele está cuidando de nós. Verso 13, Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, eu não posso aguentar. Ele parte para o vitimismo. Não como quem está arrependido, mas está cheio de remorso, vendo se Deus tira a consequência sobre ele. É pesado demais, eu não posso aguentá-lo. Tu me expulsou da terra, da tua presença, me tornou um andarilho. Qualquer um que me encontrar me matará, porque só sobrou meus parentes. Qualquer um que me encontrar, acabou. Ele tenta argumentar, não como quem se arrepende, mas como quem está com medo das consequências. E Deus, muito misericordioso, responde: ah, é? Então veja minha misericórdia. Grifo meu, tá? Agora que é o texto. Eu castigarei para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Veja que interessante, Deus ouviu aquele clamor. Aqui a gente vê a misericórdia de Deus. Ele falou, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um sinal em você e qualquer um que tentar matar, eu vou castigar 7 vezes mais. Deus, dessa forma, Ele protege a humanidade, porque senão ia virar uma matança, ia ter que começar tudo de novo, né? Porque tinham poucos. Mas Deus, Ele exerce misericórdia também com Caim. Deus, Ele faz isso. Ele não nos dá o que ele não nos dá o que merecemos. Isso é misericórdia. O que a gente merecia? A ira de Deus. O que nós merecíamos? Talvez você não chegou a ponto de matar o seu irmão. Mas talvez, como Jesus aumenta a régua no Novo Testamento, você já cirou com alguém. E isso no Novo Testamento já é matar. Talvez você nunca adulterou, mas você já cobiçou outra pessoa. Isso no Novo Testamento já é adultério. Jesus sobe a régua. E por isso todos nós, assim como Caim, merecíamos maldição. Mas Cristo nos redimiu da maldição, quando se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. 2 Coríntios 5,21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Todos nós ofendemos a Deus, mas Cristo tomou essa maldição sobre ele. Caim passa a viver como amaldiçoado. Mas nós temos Cristo, que se fez maldito por nós. Esse texto, gente, ele aponta para alguns atributos de Deus. Vou destacar 3. A santidade, a justiça e a misericórdia. Deus é santo. E Ele quer ter uma igreja santa, adornada. Ele está nos transformando, Ele está nos santificando. Os nossos atos, as nossas ofertas e também as nossas motivações. Deus é justo, mas Ele também é misericordioso. Eu lá em casa, ou eu sou justa com meu marido, ou eu sou misericordiosa. Ele consegue ser os dois. E é isso que a gente vê no Evangelho. Deus satisfez a sua ira em Cristo. Ira, pecar, morrerá. Então Ele não passa pano no pecado. Ele não ignora a sua ira. A ira vai subindo e Deus olha para a humanidade, Ele está cheio de ira. Mas Cristo toma, bebe do cálice da ira de Deus. E aquilo que era para cair sobre nós, cai sobre Cristo. Misericórdia. Que não sejamos como Caim. Caim é citado no Novo Testamento como alguém que não deve ser seguido. 1 João 3. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão.
Judas 1:11, ai deles, falando dos falsos profetas, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Gente, o caminho de Caim é o caminho da religiosidade. Você até entrega algo, talvez você é parte da igreja, você até serve, você até tem ofertas para entregar, mas você é morto por dentro. Seu coração está errado, suas intenções estão erradas. Você dá, mas não é o melhor, é a sobra, é o resto. O caminho de Caim é o caminho do coração duro, insensível à voz de Deus. Deus chega para ele pessoalmente, faz perguntas, chama para perto, conversa, fala. Mas ele seguiu com o coração fechado. O caminho de Caim é tomado de falta de temor e é um caminho de ruínas. Em contrapartida, o caminho de Abel é levar a sério as coisas de Deus. É ter o Senhor como prioridade, é dar o melhor para o Senhor, seja na postura, seja no serviço, seja na adoração. Esse texto é um convite para a gente reavaliar como a gente tem levado a nossa vida com Deus. É para gerar temor no nosso coração. Porque às vezes o que estão vendo tá tudo bem. As pessoas estão olhando e estão falando, olha ali, super crente. Na bio dele tem um versículo no Instagram. Olha ali, não falta um culto. Até toca na banda. Mas o que será que Deus está avaliando quando a gente entrega? Esse texto é para nos lembrar que Deus espera uma vida santa, um coração puro e uma atitude correta diante dele. Eu quero finalizar com aplicações muito práticas. Oferte o seu melhor. Dê o seu melhor. Sabe, o teu tempo devocional não é quando você já está quase dormindo que você vai orar e fala, Deus abençoa os meus pecados. Você já gastou tanta energia no Instagram que daí você já cansou. Cansou o olho, cansou o dedo, cansou. Então o melhor tempo tem que ser o teu tempo de oração. Financeiramente, dê o seu melhor. Investe na igreja. Investe no reino de Deus. Investe no avanço da obra de Deus nessa cidade. Investe. No seu serviço, quando serve em algum ministério aqui na igreja, dê o seu melhor. Dentro de casa, no seu ministério, que é uma expressão de adoração, dê o seu melhor. Leve a sério as coisas de Deus. Leve a sério a igreja. Eu tenho falado muito isso lá na nossa igreja. A igreja, gente, é a menina dos olhos de Deus. Perceba que o pecado ali começou num culto. Eles estavam cultuando a Deus. Caim não levou a sério as coisas de Deus. Como você tem tratado as coisas de Deus. Como você tem tratado a igreja. Sabe, a igreja é a menina dos olhos de Deus. É o único método de Deus. Deus ama a sua igreja. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, Deus podia fulminar. Olha quanta barbaridade, né? Olha quantos falsos profetas, olha quanto briga e, meu Deus, que bagunça, que vergonha. Às vezes dá vergonha. Às vezes eu quero ir embora. Mas os olhos de Jesus nunca param de queimar de amor pela igreja. Porque a igreja é o método que ele escolheu e ele não tem um plano B. Leve a sério a sua igreja local. Se você está aqui visitando e ainda não faz parte de uma igreja local, encontre uma. Não dá para viver com Cristo sem viver com seu corpo. Como você tem tratado as coisas de Deus. Ouça as advertências de Deus. Ele continua falando. Sabe, se exponha. Talvez você não vai ter um encontro assim pessoal, como foi na situação ali deles. Mas se exponha aos lugares onde Deus fala. Sabe, vem para o culto com o coração aberto para ouvir a palavra. Gente, eu sou ministrada todo domingo pelo meu pregador preferido, que é o meu marido. E eu sento com o meu caderno e eu anoto e aprendo. Eu sou alimentada. Sabe, no meu momento de leitura da Bíblia, eu estou expondo o meu coração para que Deus fale comigo. Eu tenho amigas próximas que são usadas por Deus, que me corrigem, que falam, Cal, para que tá feio. É Deus falando comigo.
Sabe, se expõe a lugares onde Deus vai advertir você, como Ele fez com Caim. Deus deu chances, Deus sussurrou. O Espírito de Deus fala, o nosso Deus é vivo. Deus responde, Deus conversa, Deus se relaciona. Ele é uma pessoa. Perceba as suas emoções. Deixa Deus sondar o teu coração para você ver se não tem algo aí que pode virar uma raiz. Assuma suas culpas. Como é belo aquele que diz, eu errei. Como é belo aquele que diz, eu pequei. Como diz a Aninha, minha filha, viajei na batatinha. Toda vez que ela erra, a gente ensina ela a verbalizar que ela errou e ela pede perdão. Porque o caminho da vida cristã não é um caminho de alta performance, de perfeição. O que faltou para é um caminho de humildade. A gente só não vê no texto. O que faltou para Caim não foi perfeição. Abel também não era perfeito, a gente só não vê no texto. Mas ele veio pós-queda. O que faltou para Caim foi humildade. Quebrantamento. Assumir a culpa. Confessar o pecado. Sabe, procure hoje um irmão, uma irmã na fé e fala o que está acontecendo. Fala o que está no teu coração. Ai, mas que vergonha. É para envergonhar mesmo, porque vai matar a nossa carne. É uma humilhação boa. É para matar o nosso eu. A humilhação na vida cristã é uma bênção. Deus está correndo atrás da gente o tempo todo para nos restaurar e para nos ensinar a adorar Ele como Ele é digno de ser adorado. Você pode ficar em pé no seu lugar? Essa é uma noite de recalcular a rota. Essa é uma noite de deixar o nosso coração exposto diante de Deus para Ele avaliar como avaliou Caim e avaliou Abel. E se preciso for, ouvir uma advertência do Espírito Santo para endireitar o teu caminho e viver com um coração puro e uma atitude correta diante de Deus.